resolver um problema prático 10.6 ainda no conceito de teorema de superposição. Esse problema ele se torna interessante porque a gente pode olhar aqui, ó, nós temos uma frequência ômega de 5 e uma frequência ômega de 10. Então, olha, cada uma das fontes contribui com uma frequência diferente. Não existe outra maneira de determinar um V0 a não ser que seja pelo princípio da superposição, onde o Vzinho 0 ele vai ser igual a um V1 mais um V2. Onde esse V1 que está aqui, ele vai ser devido à contribuição da fonte de 75 seno de 5t, e o V2 vai ser referente à contribuição da fonte de 6 cosseno de 10t, tá bom? Então, a gente vai ver cada uma das contribuições separadamente. Só que aí tem uma outra peculiaridade desse problema. O que é a impedância associada a um capacitor? A impedância capacitiva ou reatância capacitiva, ela é menos J sobre ômega C, certo? Então, quando eu estiver nesse circuito, eu vou ter um XC. Quando eu estiver nessa contribuição, eu vou ter um outro XC, uma outra reatância capacitiva. Tá? Então, vamos calcular a reatância capacitiva considerando a contribuição de V1. Vou marcar aqui, contribuição de V1. Então, esse meu circuito, aqui eu tenho uma fonte de corrente, não tem? Isso daqui vai ser substituído por um circuito aberto. Então, eu vou ter uma fonte de tensão. Já vou escrever essa fonte de tensão na notação fasorial. Ah, mas professor, você não vai escrever o seno em termos de cosseno para ficar igual? Lembra que eu já comentei com vocês em exercícios anteriores, em teoria também, que quando a gente define fasor, nós definimos a notação fasorial com base na notação de Euler, pegando a parte real, a parte cosseno. Só que eu poderia pegar a parte imaginária daquela notação também. Então aqui eu vou trabalhar com seno como se eu estivesse pegando a parte imaginária da notação de Euler. E lá no final, quando eu chegar no resultado para o V1, eu vou escrevê-lo em função de seno e não em função de cosseno, tá bom? Então eu vou ter a fonte, uma fonte de tensão de 75 com uma fase 0. Temos aqui um resistor, o capacitor, que daqui a pouco nós vamos escrever qual que é a impedância associada a esse capacitor. Chegamos aqui no indutor e aqui na parte onde estava aquela fonte de corrente, nós vamos deixar um circuito aberto. Quanto vale a impedância associada a esse capacitor? Eu vou chamá-la aqui de XC, que é menos J, sobre ômega. Qual que é o ômega? 5 vezes 0,2. Isso vai me dar menos J. 5 vezes 0,2 vai dar 1. Né? Então esse resultado vale menos J ohm. Tá? Então aqui nós temos menos J. Esse daqui vale 8 ohm. Tá? Que é dado em ohm também. E quanto vale a impedância ou reatância indutiva associada a esse indutor de 1 Henry? É J, o ômega, que vale 5, vezes 1. Isso vai nos dar J5 ohm. Então aqui tem J5 ohm. E o problema pede para a gente calcular a diferença de potencial nesse ponto aqui, que eu vou chamar de V1. Tá bom? Bom, qual técnica nós podemos utilizar aqui para determinar esse V1? A gente pode usar... Bom, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos associar esses dois aqui, que estão em paralelo. Vamos ver o que a gente encontra. Então vai ser menos J paralelo com J5. Isso dá quanto? Menos J vezes J5 menos J mais J5. Então, aqui na parte de cima, eu vou ter menos J vezes J. Então, J vezes J dá J ao quadrado, que é menos 1. Com esse menos dá mais. Então, temos 5. E embaixo nós vamos ter J4. Vamos multiplicar em cima e embaixo por menos J4 e ver o que a gente encontra. Aqui vai ficar menos J20 dividido por 16. Então, essa associação aqui vai me dar 20 dividido por 16. Então, nós temos ela como menos 1,25 J. É essa associação que está aqui. Vamos refazer esse desenho. Lembrando que essa associação ela está entre este ponto e este. Então vamos refazer o desenho aqui. Ó. Temos a fonte de corrente, o resistor de 8 ohm. Chegamos nesse ponto, viemos para cá e chegaremos aqui nesse ponto. Toda essa parte aqui do circuito não há necessidade de levar em conta. É um circuito aberto, ali não passa corrente.
Aqui a gente vai colocar a nossa nova impedância associada. Essa nova impedância, ela é menos 1,25 J. Esse daqui é 8 ohm e esse daqui é 75 com uma fase zero. Tá? E aqui nesse ponto, entre esse ponto e esse, eu tenho a tensão V1. Posso determinar V1 de que maneira? Eu vou determinar V1 usando alguma daquelas regras que eu já conheço. Qual que é? Divisor de tensão, que vai ser menos 1,25 J dividido por 8 menos 1,25 J. Isso vezes 75 com uma fase zero. Tá bom? Vamos pegar essa continha e resolvê-la lá no Wolfram alfa. Temos aqui o Wolfram alfa, vamos escrever lá menos 1,25i, vamos pôr isso tudo entre parênteses, dividido por 8 menos 1,25i. Bom, só verificando se o denominador está correto, temos aqui menos 1,25i, 8 menos 1, vamos pôr já esse 75. 75 vezes, então está aqui, ó, o V1 vale 1,78 com essa, mais essa parte imaginária. Então 1,79, né, vamos arredondar ali, 1,79 menos J, 11,44. 11,44, tá? Volts. Eu vou deixar nessa anotação. Por quê? Porque o resultado final é a soma de V1 mais V2. E é muito mais fácil somar quando a gente trabalha com números complexos na notação retangular. Então agora nós vamos determinar quem é o V2. Vamos voltar lá no circuito. Olha, esse é o circuito que nós temos, certo? Agora essa fonte de tensão, ela vai ser substituída por um curto-circuito. E essa fonte vai continuar trabalhando, tá? Então nós vamos ter o que agora? Aquele resistor de 8 ohm, eu vou desenhar ele aqui. Aí nós vamos chegar nesse ponto que temos um capacitor. Esse lado de cá nós temos um indutor e aqui nós temos uma fonte de corrente. Os valores são 8 ohm, esse aqui vale 8 ohm. Essa fonte a gente vai ter que calcular qual que é a impedância associada a ela, o mesmo para o indutor. E aqui a gente tem esse valor também dessa fonte, que é 6 cosseno de 10t. 6 com uma fase zero, tá? Isso é ampere. Lembrando que o ômega vale 10 radianos por segundo. Tá? Então a gente vai calcular aqueles parâmetros. Vamos calcular a impedância capacitiva, que é menos J dividido por ômega vezes 0,2, né, que é o valor do C. Isso vai nos dar menos J sobre 2. Isso é igual a menos 0,5 J. Por outro lado, o XL é J vezes 10 vezes 1. Isso nos dá J10 ohm. E aqui também. Então podemos colocar os valores aqui como menos 0,5 J e J10. Tudo isso está em ohm. E a gente vai calcular isso de outra... e o problema pede para a gente calcular a diferença de potencial aqui, que vale V2. Esse exercício é bem tranquilo, né? A gente pode fazer o quê? Podemos associar essas duas impedâncias que está aqui. Aí vamos ficar com um problema mais simples e aplicamos um divisor de corrente. Essa é uma maneira que a gente pode estar resolvendo esse problema, sem nenhuma dificuldade. E é assim que nós iremos fazer. Tá? Então vamos fazer... por que eu posso associar esse com esse? Esses pontos são todos os mesmos, então eu posso trocar a ordem dos componentes que estão aqui. E aí, sem medo aqui, né, a gente pode fazer 8 paralelo com J10. Né? Isso vai ser igual a 8 vezes J10 dividido por 8 mais J10. Isso vai nos dar J80 dividido por 8 mais J10. Vamos colocar isso no Wolfram alfa, que a gente já tem um resultado direto. Está aqui a nossa expressão. Isso vai dar 4,88. 4,88 mais 3,9 mais J 3,9 mais J 3,9. Isso é dado em ohm. Ou ainda, né, na notação polar, 6,25 com uma fase de 38,66. 38,66. Isso dado em ohm. Então, o nosso circuito, que está aqui em cima, ele pode ser redesenhado por uma impedância, um capacitor, uma fonte de corrente, cujos valores são: essa aqui vale 6,25, 6,25 com uma fase de 38,66,
graus, tudo ligado em ohm, e esse daqui vale menos meio J. Isso aqui é bem tranquilo escrever depois na notação polar. E aqui uma corrente de 6 com uma fase zero. Tá? Então, por divisor de tensão, vamos escrever aqui, ó, por divisor de corrente, tá? Por divisor de corrente, nós podemos colocar, aqui a gente vai ter o V2, vamos pôr uma corrente passando por aqui, que eu vou chamar essa corrente de I2, onde I2 é quem? I2 vai ser essa impedância, eu vou escrever essa impedância na notação retangular, 4,88 mais J,3,9, tá? Dividido por essa impedância mais essa outra impedância. Então vai ser 4,88 mais J 3,9 menos J 0,5. Tudo isso vezes 6. E vamos colocar essa continha lá também no Wolfram Alpha e ele resolve para a gente isso rapidamente. Então vamos escrever 4,88 mais J 3,9 e aqui a gente só vai colocar o 0,5i. Tá? E lembrando que todo esse resultado aqui ele está sendo multiplicado por 6. Né? E aqui a gente já vai ter a nossa corrente direta. Então está aqui, ó, 6,29. Então a corrente nossa I2 é igual a 6,29 mais 0,41. Isso é dado em ampere e isso também pode ser escrito na notação polar. Eu não preciso da notação polar, tá? Agora que eu lembrei. A gente vai ter que somar, lembra? Então, quem é a minha corrente? Ou melhor, né? Eu não preciso do I2, né? O que me interessa aqui calcular é o V2, né? Então, usando lei de Ohm, V2 vai ser igual a menos meio J vezes esse número que está aqui. 6,29 mais J 0,41. Tá? Então, portanto, V2 vai ser igual... Vamos lá no Wolfram Alpha, que a gente já tem esse número escrito, né? Ó, esse número aqui é tudo isso daqui. Se a gente pegar este número e multiplicá-lo por 0,5i, a gente já vai ter o nosso V2 determinado. Então tá aqui, ó, o V2 nosso vale 0,21 negativo, tá? Menos 0,21 mais J 3,14. Não é o π, tá? É 3,14. V2, tá? Tudo isso dado em volts. Podemos calcular o V. Então, pessoal, lembrando que nós não podemos somar os fasores. Por quê? Porque o V1 ele foi obtido por um ômega de 5 radianos por segundo. Esse foi o V1 que a gente encontrou. Por outro lado, o V2 foi obtido por um ômega de 10 radianos por segundo. Então vamos escrever isso daqui na notação polar e vamos ver o que nos dá. Na notação polar, ó, é 3,15, tá? O V2 na notação polar, 3,15, com uma fase de 93,77. 93,77. Tudo isso dado em volts, tá? E por outro lado, o V1, tá? O V1 que está aqui, na notação polar, vai ser igual a quanto? Vamos escrever aqui, ó, 1,79 menos J 11,44, menos 11,44i. Então tá aqui esse número aqui, ele vai dar 11,58, 11,58 com uma fase de menos 81,11, menos 81,11, tudo isso dado em volts. Só que lembrando, o V1 foi obtido para a fonte em seno. Então, o nosso Vzinho total, que ele pediu para calcular, que é um V0, se eu não me engano, né? O nosso V0, que é a soma de V1 mais V2, é um V0 de t, né? A gente apresenta o resultado no domínio do tempo, vai ser o V1, que é 11,58, 11,58 é seno de 5t menos 81,11, mais o V2, que vai ser 3,15. Agora é um cosseno. Por que é cosseno? Porque quando a gente olha a contribuição para o V2, ó, é um cosseno. Antes aqui era um seno. Então vai ser cosseno de 10t mais 93,77 graus. Tudo isso dado em volt. E esse daqui é o nosso Vzinho zero. Tá? Não há outro jeito de fazer esse problema a não ser dessa maneira.
Então, quando deparar com problemas que envolvem frequências diferentes, temos que usar o princípio da superposição. Tá? E a gente finaliza por aqui o problema 10.6.